Seja bem-vindo ao ESG na TV. Nessa temporada nós estamos conversando a respeito de rumo à regeneração. Há muitas moradas na casa de meu pai. O tema de hoje é transição planetária e nós temos aqui como nosso convidado Olegário Versiani, que é coordenador do estudo da obra Gênese aqui na Federação Espírita Brasileira, e estarão como debatedoras hoje conosco, não é? Cristiane Novaes e Maitê Kenup. Sejam bem-vindas, não é? Muito bem-vindo, Olegário. E já vamos logo à nossa primeira consideração e primeira pergunta, Olegário. Como sabermos se as convulsões que sacodem o nosso planeta fazem parte de um efeito natural, de evolução do próprio planeta, não é? Ou se são efeitos da própria ação humana? Por exemplo, falta de água, o efeito estufa, o descongelamento das camadas de gelo, né, polares e essas coisas que vêm acontecendo. O planeta, desde a sua formação, ele vem caminhando com uma certa estabilidade. Então, ele caminha por meio de um progresso. Mas é claro que seus habitantes poderão deixar as suas marcas, né? Poderão influenciar nesse desenrolar do planeta. E essas transformações pelas quais o planeta teria que passar, elas poderão sim ser aceleradas devido à interferência de seus habitantes. Quer dizer que a gente acaba interferindo, não é? Um excessivo desmatamento de uma região pode provocar alterações no ciclo das chuvas, por exemplo. Ah, sim, isso tem acontecido, né? Tem acontecido, inclusive no Brasil. Isso tem acontecido assim, em larga escala. E também essa ausência de chuvas tem afetado, como está muito bem dito aqui na pergunta, essa falta de água, né? Isso vai trazer um desequilíbrio social. Ao mesmo tempo que o homem interfere na natureza, a natureza responde. E interferindo também na vida social do homem, né? Olegário, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo Franco na obra Transição Planetária, ele comenta sobre um tsunami ocorrido na Indonésia. E ele fala assim, que os espíritos envolvidos nos resgates esclarecem que o tsunami faz parte de um processo de transição, pois ele tem o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa. A gente pode relacionar esses cataclismos citados por Kardec com os citados por Kardec na Gênesis do capítulo 18, dos itens 33 a 35? É claro que Kardec não ia saber exatamente que esse tsunami que houve na Ásia, né, qual é a época que aconteceu, porque ele não era, ele já fora um xamã quando Kardec mesmo, lá na Gália Antiga, né, mas ele, como Kardec, não, como Hippolyte Léon Denis Arrival, não. Mas essas transformações, esses cataclismas, né, tudo isso que acontece com o planeta, é claro que poderá afetar, sim, e poderá ajudar o planeta a evoluir, né? Não necessariamente todo o cataclisma vai fazer um desencarne em massa e vai afastar esses espíritos mais recalcitrantes, né? Espíritos mais rebeldes, que não têm essa sensibilidade ao bem ainda, né? Não conhecem ou não aplicam corretamente a lei do amor. Mas não necessariamente vai haver desencarne. Quer dizer, pode se relacionar, mas não necessariamente esse tsunami tem a ver com aquilo, vamos dizer assim. Né? No caso nós temos aí no livro, né, que o Divaldo psicografou, Transição Planetária, lá sim, houve a relação desses espíritos e houve um planejamento espiritual muito bem feito, assistindo a todos os desencarnados. Quer dizer, eles já esperavam. Fazia parte de um planejamento. Mas o planeta já passou por outras transformações onde não houve desencarne em massa. Aí deu para entender. Quer dizer que essas coisas que vão acontecendo, elas estão dentro de um programa. Né? Desde Kardec ele disse dessas possibilidades, não é? Mas existe o livre-arbítrio do homem. Com certeza. E as coisas não deverão acontecer exatamente de tal ou qual forma. Também depende muito de como nós nos situamos, nos portamos diante das circunstâncias da vida, não é? Por isso que nós temos o livre-arbítrio, né? Muito bem. O livre-arbítrio trabalha conosco, às vezes a nosso favor, quando nós fazemos escolhas corretas, né? E às vezes contra nós, quando não sabemos escolher razoadamente uma determinada proposta, um caminho.
Nesse mesmo livro do Divaldo, Transição Planetária, ele tem um outro trecho interessante que ele fala sobre os espíritos que sofreram a desencarnação pelo tsunami. Eu vou ler esse trechinho. Espíritos refratários à ordem e à evolução moral e espiritual. Passarão um tempo em outras esferas, aprendendo as leis do amor e do bem, até que tenham condição de retornar ao planeta para dar a sua contribuição em benefício do progresso da humanidade. Comenta esse trechinho para a gente, por favor. Muita gente pode imaginar o seguinte, então eles vão para lá e se eles fizerem uma reforma íntima, se eles mudarem a atitude, né? Se eles se enquadrarem na lei do amor, vamos dizer assim, né? Numa linguagem policialesca, sim, eles vão evoluir e vão atender aos auspícios celestiais. Porém, não necessariamente necessitariam voltar para cá. O lugar aqui vai estar disponível para eles. Mas eles podem optar, como muitos espíritos fazem essa opção, de continuar no próprio planeta, contribuindo para aqueles que ainda não chegaram à escala onde eles se encontram. Né? Ou seja, nessa migração, muitos espíritos não poderão continuar por aqui, porque não estão sintonizados com esse momento evolutivo, não estão acompanhando, não é? Estão muito ligados ainda aos aspectos materiais da vida e não estão atentos aos chamados que estão chegando, não é? De consideração das necessidades de transformação íntima, não é? De melhoria. Bom, vão para um mundo inferior. Lá eles vão desempenhar uma tarefa, vão cumprir o seu papel, vão auxiliar aqueles espíritos que estão nativos por lá ou que já residem naquele planeta a evoluir também. Porque daqui levam técnica, não é? Levam algum tipo de tecnologia. E também, Carlos, mesmo que eles não tenham aderido, não são sensíveis ainda ao bem, de uma forma ou de outra, eles escutaram durante as suas reencarnações um pouco da lei de amor, escutaram em perdão, em resignação, em compreensão, ouviram um pouco de direitos, de obrigações, e isso acaba sendo levado para lá. Muito bem. Né? Nunca, nada se perde. Aí chegará um tempo em que esses indivíduos, não é? Naturalmente, em função das próprias experiências, deverão evoluir num ritmo, pelo menos se supõe, não é uma boa, mais rápido do que os nativos do planeta para onde eles foram. E terão a chance de voltar para cá se quiserem, não é? Isso, poderão. Exato. Ou você disse, poderão ir para outro mundo ou até ficar no próprio, né? Não necessariamente eles voltariam, vamos dizer, no caso da Terra, para aqui, porque existem infinitos, né? Não sei quantos, infinitos planetas na mesma condição da Terra. E esses espíritos, eles têm essa transição entre esses planetas, dependendo do planejamento que foi feito, porque nós temos a nossa família espiritual. E muitas das vezes, alguns nossos espíritos mais íntimos, né, que estão muito harmonizados conosco, nos chamam para outras tarefas em outros planetas e acabamos indo. Né? Isso pode acontecer. Isso nos leva a comentar algo que a gente já tratou, inclusive, em outro programa, da questão da solidariedade universal, não é isso? Sim. Você falou da família. É uma situação complexa, que se a gente olha desse ponto de vista, não é? Porque aqueles espíritos que estão seguindo a progressão do planeta, deverão ficar na Terra, mas haverão aqueles que são afins, espíritos considerados inclusive familiares, e que de repente não acompanharam, e que tenham que sair para um mundo inferior. Há uma ruptura aí na família, como é que fica isso? Na verdade, eles não se afastam assim, dessa forma, porque à medida que um espírito evolui e o outro fica para trás, eles não deixam de receberem visitas dos mais adiantados. O nosso Pai Celestial, ele é muito misericordioso, né? Ele é justo e bom. E em tudo isso, ele é misericordioso. E como tal, ele oferece essa oportunidade. Quer dizer, de forma alguma, nós nunca estaremos desamparados onde quer que estejamos. Olegário, é possível a evolução em esferas espirituais só no mundo espiritual? O indivíduo só no mundo espiritual ele evolui? E que tipos de aprendizagem nós podemos ter no mundo espiritual se há essa evolução ali? Olha, num planeta como a Terra e outros semelhantes, a reencarnação ela é necessária para acelerar o processo evolutivo. É claro que, como espíritos errantes,
entre uma reencarnação e a outra, nós poderemos ter a oportunidade de aprender muita coisa. E com isso nós vamos adquirir ferramentas para melhorar a nossa evolução. Isso é muito simples, né? De a gente observar, é como se você aproveitasse o seu tempo. Como se você fosse para uma escola e lá ganhasse novos conhecimentos e voltasse para a nova reencarnação já mais preparado, né? Com maiores ferramentas. E isso faz com que você se sinta mais confortável, mais confiante. A gente pode supor, Olegário, que muitos dos avanços que a gente tem hoje aqui, não é, em termos de internet, inclusive, na área da computação, isso já existia no mundo espiritual, perto da Terra, antes da gente conhecer aqui? É aquela história, né? A vida imita a arte ou a arte imita a vida. Na verdade, a verdadeira pátria é a pátria maior, é o plano espiritual. Né? E, inclusive, nós temos várias passagens em obras espíritas, né, em que alguém vai numa espécie de sono, né? Ele se desdobra e vai no plano espiritual, numa colônia, e lá vê um quadro. Olha, esse quadro é igualzinho aquele que tem lá na Terra, que fulano de tal André pintou. Luiz. Né? Aí, mas tem várias obras, não é só André Luiz, não. Aí o mentor espiritual vai e fala para ele assim, não, na verdade, ele esteve aqui, viu a obra e fez uma cópia lá, né? Fez uma cópia lá, exatamente. Interessante. Então, o que a gente vai observando no Espiritismo, né, na orientação que a gente encontra, é que, na verdade, aqui é uma cópia imperfeita daquela realidade que a gente tem perto aqui, né, da realidade espiritual. E que a gente está caminhando para alcançar aquilo que a gente vê, né, que é descrito, por exemplo, em nosso lar, não é? Nós vamos continuar com o assunto daqui a pouquinho, não é? Estamos chegando ao final deste bloco e o assunto continua. Nós vamos trazer depois aqui um bate-papo com o Olegário a respeito da nova geração. Allan Kardec toca nesse assunto. Aguarde um momentinho, nós já voltamos. Retornamos agora com o ESD na TV. Hoje nós estamos conversando sobre transição planetária. O Olegário Versiano é o nosso convidado. E nós vamos, Olegário, puxar aqui para Allan Kardec agora, né, para a gente poder entender com ele um pouco mais essa questão da transição planetária. No Livro dos Espíritos, ele diz que os espíritos que chegam em um novo mundo, antes da reencarnação, eles fazem parte do mundo espiritual, ou seja, uma adaptação ali. Nós podemos dizer que já fazem parte do plano espiritual da Terra os espíritos que vão compor a nova geração aqui? Olha, como nós sabemos, a transição planetária ela já está ocorrendo há muito tempo. E esses espíritos que vieram, vamos dizer assim, voluntariamente auxiliar no progresso terrestre, né, muitos vieram voluntariamente, eles são convidados e outros se oferecem. Eles vieram para cá, eles já vieram há algum tempo e vêm acompanhando o andar da carruagem no planeta, né? Então eles vão observando os aspectos morais, os aspectos científicos, né, tecnológicos, vão observando também as oportunidades espirituais, tanto no plano físico quanto no plano dos desencarnados, né? E tudo isso daí vai trazer para nós só benesses, porque eles já estão, vamos dizer assim, incorporados no processo da humanidade. Ou seja, eles já fizeram essa adaptação, muitos deles já reencarnaram, já desencarnaram, estão lá e reencarnam outra vez. Isso já tem acontecido, então, pelo que você está colocando. Isso aí não vou dizer que são para todos, porque Sim. muitos vêm com planejamento só para a área espiritual, mas muitos têm que encarnar junto a nós para acelerar esse processo moral. Né? Assis é um deles, né? Francisco de Assis? Francisco de Assis é um deles.
Olegário, e os espíritos pouco adiantados? Eles ainda vão voltar a encarnar na Terra? E com que finalidade, se eles encarnarem? Olha, a oportunidade desse tipo de reencarnação, se ocorrer, ela vai ser para aprendizado, para conhecimento, para depois, quando eles forem para outros orbes de estágio semelhante aos deles, na mesma vibração, aí eles vão poder transferir esse conhecimento. Eu só vejo assim, porque senão isso impediria até o adiantamento terrestre. Porque se a Terra está se depurando, se nos aspectos morais, aspectos filosóficos, científicos, ela está se depurando, um espírito atrasado não vai contribuir em nada, ele só vai aprender. Então, alguns poucos, eu acredito, não muitos, vêm para cá para aprender, porque eles vão desenvolver esse processo, né, que eles aprenderam aqui, lá no planeta para onde eles vão. Por isso que tem aquela expressão que muitos espíritos estão tendo a última oportunidade de encarne. É nesse sentido? Não. A última oportunidade é aquilo que eu falei. O Pai, além de justo e bom, ele é misericordioso. Então, nesse processo de se aderir, de ser sensível ao bem, de buscar a transformação moral, muitos espíritos, quando perdem a oportunidade reencarnatória e estão lá na erraticidade, né, eles ficam arrependidos e pedem mais uma oportunidade. E se fôssemos nós julgamos, né? E nós não daríamos essa oportunidade. Mas o planejamento espiritual, ele é muito harmonioso, ele é misericordioso e ele sempre proporciona essa oportunidade. Vejamos, vou dar um exemplo, claro. Nós estamos nessa transição. Nós já esperávamos que o mal não estivesse tão assim, contundente aqui na Terra. E nós ligamos a televisão, nós vemos crimes bárbaros, nós vemos homicídios, nós vemos aí atrocidades. São esses espíritos que pediram essa oportunidade pela misericórdia divina e disseram que não iam aprontar mais, vamos dizer assim, né? A gente promete mundos e fundos. Mas quando estamos aqui, as paixões terrenas, devido à proximidade à matéria muito forte, faz com que isso desabroche em nós. E aí nós nos deixamos levar por essas correntes vibratórias inferiores. Infelizmente sucumbe, né? Mas mesmo assim, a espiritualidade, inclusive, ela está sempre atenta e sabe que o espírito pode falhar. André Luiz, ele muito claro nisso em alguns aspectos, né? E, inclusive, desencarnam ainda jovens, né? O Olegário, Jesus falou que chegariam tempos em que, se possível fora, inclusive os eleitos seriam tentados. Nós estamos vivendo esses tempos agora? Mas por que não? Ó, os espíritas, por exemplo, eles têm essa missão maravilhosa do esclarecimento, da visão do plano espiritual, né, os aspectos que a mediunidade nos traz e a comunicabilidade com esse plano invisível. Muito bem, então muitos encarnam para serem espíritas, para divulgarem esse processo, seja por meio de palestras, seja por meio da atividade mediúnica, né? E, é claro, algumas entidades das sombras planejam um fracasso nesse sentido, da missão desses espíritos. Interferir com a missão deles. Exatamente. Só que também o plano espiritual está sempre atento. Se o futuro médium, o futuro palestrante, ele se deixar levar por essas ondas, ele tem o livre-arbítrio, né? Se ele se deixar levar, se ele em momento algum ficar alerta, buscar a oração, orar e vigiar, né? Se ele não buscar nenhum recurso que ele conhece, que ele dispõe, é claro, o estudo também, né? Ele vai acabar sucumbindo. Ele optou por isso, né? E aí então ele sucumbe, mas na maioria dos casos isso não vai acontecer porque existe o planejamento espiritual, existe a processão, mas existe a progressão, né? Mas nós temos nas casas espíritas um grande número de médiuns com problemas obsessivos terríveis, porque se deixam levar por essas ondas. Quer dizer, o desafio é nosso, né? Com certeza. Nós é que temos que fazer essa opção e mesmo estando dentro do espiritismo, nós estamos privados das influências negativas. A coisa nas obras que nós temos lido, né, Carlos, nós temos observado que o que a espiritualidade superior respeita mais em nós é o nosso livre-arbítrio. Respeita muito isso. E, enfim, eles dizem, olha, ele escolheu, ele quer, então deixa ele viver aquela experiência ali. Porque para nós, desculpa, porque para nós,
o que poderia levar 50 anos, 100 anos para a gente se recuperar, isso é uma gota d'água no oceano para o plano espiritual, isso não é nada. E, Olegário, queria voltar um pouco no assunto que a gente estava discutindo no primeiro bloco. O que pensar das desencarnações coletivas? As doenças podem ser consideradas desencarnações em massa? E também, o que o Espiritismo diz sobre isso? Na verdade, nós temos que observar o seguinte. Eu digo, quando você fala doença, você fala em epidemias, né? Nesse sentido, pestes. Na massa. Muito bem. Como existe um planejamento espiritual para a evolução do planeta e aspectos morais que têm que ser observados, né? E a humanidade tem que caminhar nesse sentido da revolução moral, que esse é o processo, esse é o caminho, então, às vezes, se utilizam dessas epidemias para fazer um controle moral no planeta, nos indivíduos aqui encarnados. A AIDS é um exemplo. Quando começou-se a parte da sexualidade, né, a ficar muito promíscua, quando eles viram que as entidades da treva, isso está em várias obras espíritas, né, eles programaram a área sexual para poder derrocar esses missionários e tantos outros que vêm, né, para desenvolver aspectos morais aqui no planeta Terra. Aí, então, a espiritualidade teve que mudar um pouco os planos também, né? Trouxe essas doenças para poder dar um freio. É um freio que se faz, um freio moral na humanidade para que se repense, né? Esse eu estou falando no caso da AIDS e das atividades muito promíscuas na área do Anteriormente sexo. a sífilis, né? Antes, que foi uma calamidade também na época até descobrir a cura, não é? Mas foi um número, mas não tenho dados aqui não sei se foi maior ou menor, não tenho dados. A gente observa que efetivamente a espiritualidade permite que na contrapartida das nossas ações ocorram, não é, essas enfermidades que se não são, a gente não cuida, elas se tornam verdadeiras epidemias, não é? E alcançam grande parte das pessoas. A gente que diz assim, mas isso não tem uma relação moral com a sexualidade. Eu estava morando na Espanha há algum tempo e vi uma entrevista com uma pessoa especialista da área e ele dizendo, não sei como é que as pessoas fazem a relação da AIDS com a questão da sexualidade. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? E aí a gente vê como as pessoas interpretam as coisas, não é? A transmissão pode se dar de outras maneiras, mas é muito mais, não é para essa maneira. Inclusive, o que se descreve é que a doença veio para o ser humano das relações do humano com os animais, não é? E que isso leva às consequências naturais. Mas não é castigo, né, Olegário? Não, é apenas um ajuste, né? Porque se você quer se melhorar, você vai ter a oportunidade de se redimir ante seus erros, né? E outro aspecto interessante, Jesus nos diz, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça, e quem tem olhos de ver, que veja. Às vezes a gente coloca uma trave no olho e não, isso aí não, porque muitas vezes nós buscamos aquilo que nos tem, vamos dizer assim, porque não vão mexer muito conosco, né? Com as nossas atitudes, aquilo que nos convém. Então, para algumas pessoas convém falar isso, que você, fazer essa observação que você fez com relação a AIDS. E permanecer acomodado na situação. Exatamente. Que relações nós podemos estabelecer, Olegário, entre os ensinos de Jesus e esse momento de transição que a gente está vivendo agora? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai sem passar por mim. Jesus deixou entre nós a lei do amor. Ele nos ensinou a perdoar, ele nos ensinou a amar, né? A ser resignados para com os defeitos do próximo, a respeitar a individualidade de cada um e, principalmente, popularizar esses conhecimentos, essas verdades que, na antiguidade, só os grandes iniciados observavam. Só eles tinham acesso a essas verdades, acesso ao entendimento amplo do que seja reencarnação. Só os iniciados, a plebe, o público, né, o popular não tinha acesso a isso. E Jesus foi muito pelo contrário. Jesus foi todo amor, foi todo bondade. Ele, grande mestre, né, à beira lá do lago de Nazaré e tudo, espalhando para as multidões os seus conhecimentos e, ao mesmo tempo, consolando, trazendo amor. Então, ele sempre nos alertou, quando nós, teimosos que somos na matéria, pelas paixões e pelos vícios, né, agredimos a nós próprios, a lei de amor acaba por nos acolher, nos acolhe e nos dá novas oportunidades. Porém,
essas oportunidades, muitas vezes, podem não se dar mais no planeta Terra, em outras esferas. E aí é aquela história, a gente vai ficando para trás. Muito bem, essa é a questão da transição planetária, né? Nós terminamos agora o bloco, voltaremos daqui a pouquinho. Lembra-te assim, Chorei a verdade não permitas que o veneno da condenação o amor é a te própria assome a boca. doente. Chorei ao desta forma. Retornamos com o terceiro bloco do nosso programa ESG na TV, tratando de transição planetária. Nós estamos conversando com o Olegário Versiani, que é o nosso convidado, e estamos contando aqui com o apoio da Maitê e da Cristiane, não é, como debatedoras. Nós estávamos conversando, Olegário, no final do último bloco, sobre Jesus, não é? A contribuição do mestre para essa questão da preparação da gente, não é? E ele trouxe várias mensagens, não é? Vou lembrar algumas delas aqui. Há muitas moradas na casa do meu pai, que é o tema central da nossa temporada agora, não é? Meu reino não é deste mundo. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra, que está também ligada a essa questão da transição. Será que Jesus, ele previu esse momento de progresso planetário que nós estamos vivendo agora? Com certeza. Jesus tem como finalidade maior auxiliar esse conjunto de espíritos chamado humanidade para atingir esse estágio, não só de regeneração, mas outros estágios superiores, né? E esse é o grande objetivo. Nem que leve não sei quantos milhões de anos, ele estará sempre ali nos aguardando, nos esperando de braços abertos, né? E Jesus, então, ele tinha isso aí. Muitas foram as suas mensagens, né? Muitas foram as suas lições que, ao todo tempo, nos alertava para essa vida futura. Né? Enquanto Moisés trazia essa mensagem da justiça divina, né? De um Deus temerário e coisa e tal, Jesus veio, além de trazer um Deus amoroso, misericordioso, veio mostrar a vida futura, que com a morte nada se acabava, né? Ou seja, a vida continua mesmo. E, Olegário, como é que a gente pode interpretar mais especificamente esse bem-aventurados que são brandos e pacíficos porque possuirão a terra? Pois é, se nós estamos querendo sair de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, quais são os aspectos que precisam ser, vamos dizer assim, relevados, deixados para trás, e quais são os outros que precisam ser exaltados? Né? Exatamente. Sendo brando e sendo pacífico, a violência fica para trás, o egoísmo, né? Tudo isso vai ficando para trás. E aí nós desabrochamos, despertamos a nossa consciência para essa nova era. Essa era que fala de amor, né? Que fala de perdão, que fala da compreensão, da solidariedade, né? Da fraternidade. Tudo isso é muito importante. Então, ser brando e ser pacífico é pertencer a esse reino que tanto Jesus fala. Né? Que meu reino não é deste mundo, porque o reino que ele quer para nós é esse reino, onde o amor emana em todos os corações, né? Ele passeia nas consciências de todos esses espíritos, né? Que vão povoar essa futura humanidade do planeta de regeneração. Então, para nós, para a gente pertencer a esse novo mundo de regeneração, seria como se a gente precisasse exaltar as nossas virtudes e tentar vencer as nossas fraquezas, que seria o orgulho e o egoísmo. Com certeza. Vencer as nossas paixões, né? Os nossos vícios e exaltar essas virtudes. Mas como exaltar as virtudes? Aonde eu vou buscá-las? Não. Nós também fomos criados à semelhança do Pai. Elas estão latentes em nós. Precisamos desabrochá-las. É claro que nesse processo de convivência com a matéria, nós primeiro experimentamos as coisas rudes que essa matéria nos traz, que são as paixões, que são os vícios. Mas à medida que esse processo passa pelo mecanismo da evolução moral, essas paixões e esses vícios têm que ser deixados para trás.
E então nós vamos mergulhar nesse terceiro milênio, no planeta de regeneração, mais despojados, mais leves, uma consciência com mais paz no coração, né? Voltados mais para o próximo do que para nós. Menos egoístas. Mas e uma pessoa, Legário, diante disso que nós estamos conversando, não é? O Espiritismo nos diz que nós estamos começando aí a entrar na era da regeneração. A pessoa, ela olha esse tumulto, essas notícias tão calamitosas que a televisão traz todos os dias, não é? E aí o indivíduo diz assim, poxa, como é que eu estou situado dentro dessa coisa aqui, não é? Afinal de contas, eu gosto de ver essas notícias. O que você tem para dizer para essa pessoa? Olha, na verdade, nós todos vivemos experiências milenares, diversas reencarnações, onde convivemos com a violência, como ela está aí hoje se apresentando. O que nós muitas vezes achamos absurdo, né? Esse estupro, esse suicídio, esse assassinato, nós, há 500, 1000, 2000 anos atrás, fazíamos isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, durante essas reencarnações, nós emergimos hoje no terceiro milênio, trazendo essas tendências inatas. Elas são inerentes ao nosso espírito, faz parte da nossa bagagem espiritual. Então, há uma certa simpatia por muitos que não conseguiram ainda se desligar completamente, porque muitas dessas experiências deixaram traumas na nossa consciência cósmica, assim, muito fortes. E quando nós vemos isso, às vezes nos agradam, às vezes repugnamos, né? Então, uma pessoa que vê isso, ela tem que entender que muitos são espíritos que estão tendo, como nós observamos no último bloco, a última oportunidade, né? A misericórdia divina, mas estão fracassando. E como ver isso para o terceiro milênio? Isso vai, aos poucos, também se acabando. Ô, Legário, na situação que a gente estava colocando, né, entra muita informação deletéria, negativa, pelos canais da comunicação, a televisão principalmente. Quando você liga um noticiário, às vezes até a pessoa reclama, nossa, mas só tem notícia ruim, mas ela não desliga a TV, ela fica presa ali. E os meios de controle estão acompanhando. E como a pessoa está com a televisão ligada, dá a impressão, não é, para o pessoal que está acompanhando, que tem interesse, não é? Naquele tipo de... E aí continua veiculando. Tá dando ibope, né? Como é que nós espíritas podemos contribuir? Muda de canal, desliga? Na verdade, a nossa função como espíritas é esclarecer, é orientar, é trazer a mensagem do Cristo, né? Trazer esses ensinamentos todos para conscientizar as pessoas. Essa é a nossa missão como espíritos. Na nossa casa, nós devemos sempre, não vamos dizer assim, nós temos que ficar alheios ao mundo. Não, nós temos que ter consciência do que se passa aí fora, porque isso faz parte também do nosso amadurecimento e de como termos ferramentas para o dia a dia enfrentarmos as nossas experiências, né, lá fora. Muito bem. Então, a doutrina espírita, ela vai auxiliar nesse sentido. Agora, na nossa casa, nós com nossos filhos, nós vamos orientá-los, né, de uma forma, falar, olha, já está excedendo muito o seu tempo dedicado a esse aspecto, a esse tipo de coisa. Vamos mudar o canal, né? Vamos buscar alguma coisa mais reconfortante, ou desliga a televisão, dá um livro para ele ler, uma coisa desse tipo. Né? Dá um exemplo de um livro, né? Legário, gostaria de voltar no assunto de família. Porque hoje é uma instituição que está sendo tão bombardeada, tão sucateada, né? E eu queria saber como é que vai ser essa família no futuro. A tendência, à medida que nós evoluímos, é nós sermos menos egoístas. Se nós somos menos egoístas, a maioria dos flagelos que acabam desabrochando no seio familiar, em forma de conflitos familiares, né? Eles vão sendo exterminados. Então, eu acredito que a tendência é a família ser mais duradoura do que ela é hoje. São os pais educarem melhor os seus filhos em termos de amá-los mais do que nunca. Porque hoje a gente vê, assim, as pessoas muito mais presas a matérias do que antes. O esposo, a esposa, ambos trabalham demais e acaba a educação ficando para terceiros. E esse não é o objetivo. Nós estamos aqui na Terra para sermos alunos, sermos estudantes, ok? Na verdade, a vida é uma escola, não é?
A Terra é um verdadeiro colégio para todos nós. Então, nós temos que aproveitar isso daí, ok? Então, quando nós estamos aqui para crescer, para crescer. É isso aí, né? O Emmanuel diz que o lar é uma escola, não é? E quem são os professores dentro da escola? Era isso que eu queria completar e eu acabei me perdendo um pouquinho aqui. Então, nós, pais, nós somos co-criadores com o Pai. Era isso que eu queria dizer e tinha me escapado agorinha mesmo. Então, nós somos co-criadores com o Pai. Então, a nossa missão não visa só aspectos do cotidiano, mas principalmente aspectos morais, aspectos espirituais. Nós somos seres biopsicoespirituais. Então, nós somos seres integrais, como diz a nossa querida Joana de Ângeles. Isso. Ela nos fala isso. Então, nós temos que, como pais, nos assentar para esse homem integral, aquele espírito milenar que é nosso filho ali e que ele precisa ser preparado. E ele já vem cheio de ideias, né? E nós temos que ajudar a parar as arestas, nós temos que encaminhá-lo. Pelo menos a nossa missão maior é mostrar o caminho. Nós temos que mostrar o caminho. Agora, cabe a ele também, à medida que ele desabrocha após a adolescência, aí ter melhores escolhas diante do livre-arbítrio. Ok? Aí é problema já dele. Muito bem. Bem orientado pelos pais, a chance será melhor, não é, para ele, de fazer boas escolhas, vamos dizer assim. Com certeza. Também constituir uma família equilibrada, não é? Porque, na verdade, quando você educa bem moralmente, você alimenta o senso crítico desse jovem, dessa criança. Então, quando ela tiver a oportunidade de poder escolher, com certeza ela vai se lembrar daquilo que ela aprendeu antes. Muito bem. Olegário, acho quase no final do nosso programa de hoje, que mensagem nós podemos registrar nesse momento em que nós saímos dessa transição de expiação e provas e estamos entrando na regeneração? O homem de bem. Nós, outro dia, num outro programa, nós falamos sobre o homem de bem. O homem de bem é o habitante do terceiro milênio, é o habitante do planeta de regeneração. Então, para que possamos galgar novos ares, para que possamos respirar profundamente todos os aspectos do terceiro milênio, que é a regeneração, cabe-nos nos moldarmos ao homem de bem, buscarmos aquilo que nós falamos ainda há pouco em termos de virtudes, né? Exaltar essas virtudes, amar sem esperar recompensa. O amor, ele não precisa nada disso. Ou você é servo, ou você é filho do Pai. E eu prefiro ser filho, porque quem é filho não serve para receber recompensa. Quem é filho ama sem exigir nada em troca. O filho já é o herdeiro, né? O É herdeiro o herdeiro do Pai. Então, para quê, né? Isso. Pra Nós que estamos tudo no isso? final do nosso programa hoje. Agradecemos muito ao Olegário, sua participação, também da Maitê, da Cristiane aqui como debatedoras. Fique conosco, nós estaremos aqui em outro programa a respeito do tema Há muitas moradas na casa de meu pai.